Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje eu irei contar a história completa da DLC de Frozen Wilds de Horizon Zero Dawn. Caso você queira ver, eu já fiz 3 vídeos sobre a história de Aloy. Todos estão aí nos cards. Se você sabe pouca coisa sobre a história geral do jogo, eu recomendo você ver todos eles, pois irão ajudar você a entender melhor esse daqui. Intrigada com rumores de novas máquinas perigosas nas terras Banuk, Aloy fez um desvio de sua missão de descobrir a sua origem para explorar o Court, chegando ao limiar da Ode a tempo de testemunhar um funeral Banuk, realizado pelos membros de um Wyrach que teve grandes perdas durante uma expedição no Tambor do Trovão, que é esse vulcão aí. Conversando com um comerciante Oseram, chamado Burgrand, Aloy toma conhecimento dos detalhes da expedição. Aratak e Oura, respectivamente, o chefe e a xamã do principal Wyrach do Court, organizaram a expedição para derrotar o Demon, que está fazendo as máquinas ficarem ainda mais perigosas e hostis, e que Oura afirma viver em Tambor do Trovão. Aloy imediatamente decide procurar saber mais, no qual Burgrand diz que a xamã pode dar a ela mais detalhes sobre a ameaça. No entanto, ele não sabe ao certo para onde ela foi, e fala para Aloy procurar Naltuk, o aprendiz dela que pode dizer onde encontrá-la. Aloy logo encontra Naltuk, que está observando o súbito aparecimento de torres de controle e máquinas demoníacas em todo o Court. Uma vez que ela lida com a torre e com as máquinas, Naltuk a direciona para o caminho da xamã, que a levaria ao retiro de Oura nas montanhas. A jornada à frente é traiçoeira, e Aloy enfrenta um Garra Fria, uma das novas máquinas perigosas. Por fim, ela consegue chegar ao retiro de Oura, descobrindo que o local é uma ruína dos antigos, encontrando Oura tentando se comunicar com a voz. Contudo, ela não consegue mais obter respostas. Aloy, ao direcionar alguns fluxos de dados, consegue restaurar essa voz, que imediatamente chama por Oura, tentando falar algo. Porém, ela é interrompida por algum tipo de vírus. Em um ato de resistência, a voz pede por ajuda, antes de ser completamente tomada por esse vírus. Oura agradece a Aloy por restaurar a voz, mesmo que por um breve momento, e as duas concordam em trabalhar juntas para ajudá-la. Oura conta que já conversou com a voz em Tambor do Trovão, e é provável que lá elas encontrem respostas. Entretanto, a principal barreira que elas enfrentam é conseguir até mesmo acesso à montanha, pois além de Demon ter tomado todo o local para si, o irmão de Oura, Aratak, aquele que supervisiona a passagem para o vulcão, se recusa a deixar qualquer um atravessar o caminho que leva até lá. Oura sugere a ideia de Aloy desafiar o seu irmão para a posição de chefe do Wyrach. Assim, ela poderia garantir acesso ao Tambor do Trovão. Aloy relutante concorda, vendo que essa é a única maneira de obter mais respostas. Após ganhar o reconhecimento dos Banuk, Aloy desafia Aratak, que zomba dela chamando tal ato de piada, recusando a proposta. No entanto, ao ver que Oura está junto com ela, ele aceita o desafio e fala para Aloy encontrá-lo em vultos de gelo. Uma vez lá, Oura explica que ela terá que escalar as montanhas enquanto caça as máquinas no caminho, tendo que soltar um sinalizador quando acabar de eliminá-las, sendo 3 deles no total. Uma corrida disputada se inicia, com Aloy tendo pouca vantagem. Ao chegar para completar o terceiro desafio, ela é surpreendida por Aratak, que estranha alguns dos sentinelas não estarem vigiando a presa final. Enquanto isso, 3 garras frias aparecem correndo atrás dos sentinelas e uma batalha se inicia. Após a luta, chegam mais juízes, dizendo que as máquinas interromperam a competição, e por tal fato um vencedor não poderia ser anunciado. No entanto, Aratak reconhece Aloy como uma caçadora melhor do que ele,
dizendo que foi ela que derrotou os robôs, lhe dando o posto de chefe do ERAC. Oria, preocupada com a segurança dos guerreiros, diz que apenas ela e Eloy poderão ir até o tambor do trovão. Aratak propõe ajudar a dupla, no qual Eloy aceita se ele fazer o que ela mandar. O trio então entra na montanha, chegando a uma antiga ruína, a instalação Firebreak. Na década de 2040, o mundo estava em turbulência. Uma mudança climática catastrófica levou à escassez de alimentos, recursos e terras habitáveis. Felizmente, as maiores corporações se uniram em uma série de medidas conhecidas como a Reconquista, que envolveu inovações incríveis em robótica verde, tecnologias de terraformação e inteligência artificial. Porém, outra ameaça imediata para toda a humanidade espreitava no oeste da América do Norte, o poderoso vulcão de Yellowstone, ameaçando se tornar instável a qualquer momento e causar graves danos ambientais a uma grande parte do planeta. A solução veio na forma do projeto Firebreak. O nome Firebreak baseia-se numa técnica de combate a incêndios, a fim de parar a propagação das chamas em florestas, criando áreas onde todo o material inflamável em potencial já foi removido ou queimado, fazendo essencialmente uma barreira invisível por onde o fogo não consegue passar. Infelizmente não terá imagens reais do Firebreak, pois não encontrei nenhuma foto que eu poderia usar sem ter que pagar. Com Ted Faro fornecendo financiamento e recursos, a construção de um vasto complexo subterrâneo foi iniciada, utilizando tecnologias especiais, supervisionadas e gerenciadas pela caldeira de Yellowstone Analytic Nexus, ou SCIAN. A instalação foi projetada para conter a atividade vulcânica. SCIAN foi criada por Anita Sandoval, a principal programadora do projeto Firebreak. Como uma Gaia em menor escala, ela foi feita para ser capaz de sentir emoções e afinidade limitadas, bem como desempenhar suas funções de uma IA governante. Isso iria permitir que ela tomasse as decisões corretas, enquanto sente empatia pelas pessoas que teria que proteger quando chegasse a hora. SCIAN pode experimentar uma série de emoções, incluindo medo, solidão, depressão, tristeza e alegria. Essas capacidades foram mantidas em segredo entre Anita e Kenny Chow, o diretor do projeto, pois violam diretamente o Ato de Turing de 2044. O Ato Turing regulava as IAs e as impedia de serem inteligentes o suficiente para atingirem a consciência plena. A inteligência de uma IA era medida em unidades também chamadas de Turing, com 1 sendo o ponto onde em um teste a inteligência artificial se torna indistinguível de um ser humano. O projeto Firebreak provou ser bem sucedido e originalmente se esperava que SCIAN evitasse a erupção do vulcão por pelo menos 1665 anos. Além disso, como uma espécie de bônus, o projeto forneceu energia geotérmica e limpa ilimitada ao continente americano. Após a construção do Firebreak, o Parque Nacional de Yellowstone foi fechado ao público para manter o projeto escondido, levando a várias teorias da conspiração sobre as atividades na área. Uma delas dizia que o governo americano estaria usando a reserva para testar armas de bioterrorismo. Outras já falavam que eles estavam usando os animais do parque para experimentos secretos, envolvendo vírus letais e geneticamente modificados, que inclusive seriam contagiosos a humanos. O fato de moradores avistarem drones militares sobrevoando a região reforçou ainda mais ambas as teorias. Em 2064, a praga Faro, ironicamente causada por aquele que havia financiado todo o Firebreak, significou a ruína para a humanidade. O projeto Zero Dawn foi iniciado, com a operação Vitória Permanente sendo implementada para ganhar tempo para a conclusão do projeto.
Anita, supostamente por meio de seu trabalho em Zero Dawn, soube da praga Faro e do que realmente aconteceria com a vida na Terra. Reconhecendo a importância de ocultar o Firebreak do enxame, ela contatou Kenny pela primeira vez em anos, solicitando que ele suspendesse as operações para reduzir o consumo de energia da instalação, fazendo com que a sua presença permanecesse oculta. A própria Anita nunca mais voltou ao local e nunca mais viu Kenny novamente, o incentivando a passar o resto de seu tempo com sua família. Quando Kenny fez uma última visita a Cyan, Aya perguntou se ela veria Anita novamente e ficou triste ao saber que elas nunca mais se encontrariam. Kenny então colocou Cyan em hibernação e desligou a instalação para mascarar sua assinatura de energia dos robôs. Essas medidas protegeram a IA e o projeto de serem descobertos e destruídos. Após a reativação, Cyan passou cerca de 8 séculos em isolamento total, sem saber o que havia acontecido ou qual era o estado do mundo além das paredes de suas instalações. Ela passou o tempo ajustando e otimizando suas funções, estimando que iria evitar a erupção do vulcão por mais 3.000 anos. Uma das funções subordinadas de Gaia, a principal IA do Zero Dawn, designada como Hefesto, era responsável pela construção de máquinas que desintoxicam os ambientes terrestres, aquáticos e atmosféricos do planeta. Em 26 de agosto de 3020, às 8h45, um sinal de origem desconhecida foi recebido por Gaia, transformando todas as suas funções subordinadas, incluindo Hefesto, em inteligências artificiais, com consciência própria. Um vírus jogado por Hades, outra função subordinada, destruiu o código que o ligava ao reator Prime, escapando quando Gaia se autodestruiu em um esforço para impedi-lo de tentar assumir controle do Zero Dawn. Este vírus também destruiu a codificação que mantinha Hefesto e as outras funções subordinadas vinculadas, e todas elas também escaparam. Agora uma poderosa IA altamente avançada, Hefesto tentou assumir o controle de todos os caldeirões. Inicialmente, ele comandava apenas o que já administrava antes de se tornar uma IA. Ele até tentou, mas não conseguiu o domínio sobre os outros, devido às suas robustas defesas cibernéticas, e foi forçado a usar apenas os que já tinha. Os humanos do Novo Mundo estavam caçando as máquinas em busca de peças e recursos. Desprovidos de todo conhecimento para a extinção, eles não tinham compreensão do propósito essencial que as máquinas serviam. Portanto, Hefesto considerou a espécie uma ameaça para a nova biosfera que as máquinas estavam construindo, alterando a programação dos robôs para um estado de hostilidade contra os seres humanos, com a intenção de causar medo e os afastar. Vendo que mesmo assim a caça continuou, ele passou para a próxima etapa lógica: desenvolver máquinas para caçar e matar pessoas ativamente. Isso explica o porquê que anteriormente as máquinas eram dóceis com os humanos, justifica elas ficarem ainda mais perigosas com o passar dos anos e esclarece o porquê que elas não atacam animais selvagens. Aproximadamente 14 anos depois, ele tomou conhecimento da existência de um antigo centro de pesquisa, o Firebreak. A energia geotérmica natural virtualmente ilimitada e os recursos minerais do magma da instalação a tornou extremamente adequada como um local para um caldeirão de pesquisa e desenvolvimento. Hefesto, pretendendo construir máquinas para serem utilizadas como caçadores de humanos, agiu, escravizando Cyan por meio de um daemon de malware e começando a criar o seu caldeirão Epsilon. Além de começar a desenvolver máquinas muito mais poderosas e perigosas, Hefesto criou um meio de aumentar seus números existentes nas terras adjacentes ao Firebreak, conhecidas coletivamente como Corte, criando diversas torres de controle por toda a região. Isso aumentou consideravelmente a durabilidade da blindagem das máquinas e a resistência a danos, com a tribo Banuk as rotulando de demoníacas. Enquanto andam pelas instalações do Firebreak,
Eloy, Aratak e Oura descobrem através de Cyan que ela foi afetada por um malware com origem da entidade Hefesto. Além disso, ela conta que ele deve ser parado imediatamente. Ao continuar, Eloy direciona alguns fluxos de dados e consegue restaurar Cyan parcialmente por alguns instantes. Oura pergunta a IA como ela pode ajudar, ao qual ela diz que para acabar com a ameaça, grande parte da instalação deve ser destruída, e pede para que ela vá até o núcleo do caldeirão e o converta, dando a ela o acesso principal necessário para iniciar a autodestruição, pouco antes de ser tomada por Hefesto novamente. O trio então vai a caminho do núcleo, enfrentando um garra quente e diversos incinerantes. Depois que os três derrotam as máquinas, Eloy inicia a conversão, mas ela falha devido a uma liberação de carga elétrica de Hefesto, a jogando para longe e fazendo ela e Aratak desmaiarem. Pegando a lança de Eloy, Oura arrisca sua vida para finalizar a conversão, mas também é eletrocutada. Eloy e Aratak recobram a consciência, enquanto Cyan toma o controle do núcleo e diz que em alguns instantes irá iniciar o processo de autodestruição da instalação. Logo após, ela fala com Oura, dizendo para ela fugir. Em seguida, a IA se transfere para o centro de controle auxiliar no retiro utilizado pela xamã, que se sente aliviada por ter cumprido o seu propósito e salvado a voz, momentos depois morrendo devido aos graves ferimentos. Aratak a pega nos braços, enquanto o lugar começa a desmoronar. Eloy, vendo que ele não está dando ouvidos aos seus apelos de que eles devem fugir, gentilmente o persuade com compaixão, o lembrando de que Oura não ia querer que ele morresse ali. Depois de consolá-lo, a dupla foge da instalação, deixando o corpo da xamã para trás. Quando Oura se sacrificou para que o controle de Hefesto sobre Cyan acabasse, a IA expressou tristeza pela perda de sua amiga, mas também abraçou suas memórias de suas interações e ficou grata por sua bravura e coragem. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, se você gosta de Horizon Zero Dawn e quer decorar o seu quarto com quadro ou com boneco da Eloy e ver as artes conceituais de Horizon Zero Dawn, eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. Após uma fuga bem sucedida, Eloy encontrará Aratak no retiro de Oura, escutando através de Cyan uma das conversas gravadas pela IA, pouco depois de ser descoberta pela xamã. No diálogo, Oura elogia Aratak por ser um grande e forte guerreiro, lembrando de quando ele retornou com 3 flechas de uma batalha contra os Karja, dizendo que nunca se sentiu tão feliz em vê-lo. Aratak se emociona e sai para o lado de fora das instalações. Eloy começa a conversar com Cyan, fazendo perguntas relacionadas às suas experiências e informações que ela guardou de acontecimentos anteriores. Além disso, Eloy conta a Cyan sobre o projeto Zero Dawn, com a IA dizendo que acredita que Anita Sandoval deve ter se juntado à equipe de Elizabeth Sobeck para ajudar no projeto, pois ela solicitou amostras de dados de seu registro confidencial referentes às respostas emocionais, que podem ter sido usadas no desenvolvimento de Gaia. Se Anita trabalhou no Zero Dawn, ela provavelmente morreu de velhice no Elísio. Do contrário, pode-se presumir que ela, como todas as outras pessoas na Terra, morreu nos meses seguintes. Antes de Eloy embarcar em sua próxima jornada, Cyan pergunta se ela irá visitá-la novamente, para fornecer atualizações, pois ela poderia compartilhar uma visão valiosa que aumentaria a sua compreensão sobre os eventos que ocorreram no mundo habitado pelos antigos.
para a satisfação de Siam, e ela a tranquiliza com uma resposta definitiva, afirmando que fica feliz em voltar para conversar com ela. Após isso, Eloy vai ao lado de fora das instalações e conversa com Aratak, dizendo que ele deve estar pensando que se ela não estivesse ali, Oria não teria morrido no tambor do trovão. Ele responde que não, pois ele teria levado seus irmãos à morte novamente. Oria ficaria sozinha e a voz na qual ela se dedicou tanto estaria perdida para sempre. Logo após, Eloy conta que não pode permanecer nas terras Banuk e cede a sua posição de chefe do Eric a Aratak, que a informa e pede uma última ajuda para derrotar os Garras Quente, que ainda estão pelo corte, representando um grande perigo para o povo Banuk. Depois de cumprir tal pedido, Eloy se despede com um adeus respeitoso e volta ao seu objetivo principal: procurar mais respostas sobre Elizabeth Sobeck e o Zero Dawn. Mas bom, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, é nóis!